Agora, 7 horas e 46 minutos. Pessoal, agora a gente vai conversar sobre São José dos Campos. Afinal de contas, São José dos Campos está completando 259 anos hoje, não é mesmo, Marcelo? Mas vamos Sim. tentar entender aí um pouquinho sobre a cidade, né? Sua história. Qual que foi, por exemplo, o primeiro bairro, o bairro mais antigo de São José dos Campos? Para isso, a gente vai conversar agora com a Maria Helena Alves, que é historiadora. Maria, muito bom dia para você. Bom dia. O áudio cortou, mas eu acho que você terminou de falar. Sim, vou falar um pouquinho sobre a história da cidade. Você quer começar me perguntando alguma coisa ou já posso começar a falar? Não, sim, eu queria que você falasse, né, para a gente explicasse, né, desde os primórdios do Marco Zero de São José, e aí também o primeiro bairro, né, que muita gente não sabe, mas o bairro mais antigo de São José dos Campos é o tradicional bairro de Santana, né? Isso, exatamente. A história de São José dos Campos, ela começa principalmente ali no século XVIII, os primeiros registros que nós temos aqui escritos, né, dos padres jesuítas que vieram para cá. O primeiro marco que nós temos, assim como a grande maioria da cidade, são as igrejas, né, então a igreja matriz ali do centro, a praça é considerada ali o marco zero da nossa cidade. E o primeiro bairro que ele começa a ter destaque na cidade é o bairro de Santana. No século XVIII, no século XIX, ainda vinham muitos tropeiros, muitas pessoas vindo do ciclo do ouro que estava acontecendo em Minas Gerais. E eles passavam aqui porque era uma parte muito estratégica de localização já naquela época, né? Então as pessoas paravam ali por conta do rio, por ser um local de fácil acesso e também para eles poderem descansar, fazerem ali umas trocas comerciais. Então você tem essas primeiras casas, essas primeiras residências ali na Zona Norte, no bairro de Santana, mas ainda durante muito tempo ainda foi um local muito empobrecido. A cidade como um todo ainda não tinha destaque se você considerar outras cidades históricas aqui do Vale, né? Cidades que tiveram muito destaque, por exemplo, no período cafeiro, que não foi o nosso caso, não foi o caso de São José dos Campos, apesar daqui ter uma outra plantação, mas você não se comparava, por exemplo, com Jacareí, com Taubaté, com Bananal, Areias, né, outras cidades que na época eram referência. Aqui em São José dos Campos, a gente só começa a ter algum destaque, principalmente na década de 20, de 1920. Então, em 1920, você já começa a ter um incentivo para que indústrias se instalassem na cidade. E essas indústrias começam a se instalar na Zona Norte. Então, você tem ali a Tecelagem Paraíba, você tem várias cerâmicas, olarias, que começam a se instalar ali. E, em 1930, você tem a inauguração do período, assim, vamos dizer, sanatorial, né, para o tratamento da tuberculose, porque se acreditava que o clima influenciava muito no tratamento da doença. Então você tem aqui Campos do Jordão e São José dos Campos como referência nesse período de tratamento, e ainda na década de 30 você tem o primeiro zoneamento da cidade, que demarca ali essa zona central como o principal local de instalação para os sanatórios, e a zona norte como a parte industrial da cidade de São José dos Campos. Legal, muito bacana. E aí, a gente tem o Rio Paraíba, e muitas cidades, a cidade ela cresce a partir do rio, né, Maria? E São José a gente teve um pouco diferente, né? O rio, ele não corta o centro de São José dos Campos, né? Sim, exato. E se você parar para pensar, o centro, vamos dizer assim, quase que comercial, que tinha a maioria dos residentes quase, era na Zona Norte, que tinha o rio, né? A Zona Central, ela começa a ter destaque a partir dos anos 50, você começa a ter uma questão ali comercial. O Mercadão, ele já existia no final ali do século XIX, mas ele passou por diversas reformas, então você tinha ainda uma certa importância ali do centro, mas que não tinha tanta ligação assim com o rio, né? Conforme tinha, por exemplo, na Zona Norte, que é bem passado ali o Rio Paraíba, né? Aí você comentou da indústria que, com o passar dos anos, começou a ter um incentivo a mais para a indústria se instalarem aqui na cidade. E aí a cidade foi avançando. A gente vê hoje São José dos Campos e o Vale do Paraíba como um todo são fortes potências aí no
quando a gente fala na questão da indústria, e São José foi se transformando, né? Hoje é uma grande cidade, ainda guarda ali aqueles resquícios do interior que a gente estava falando aqui antes de iniciar a entrevista, mas muita coisa foi mudando, né? Claro, vindo mais indústrias para cá, a tecnologia também sendo referência. Isso. Essa parte que hoje nós temos mais como referência, ela começou praticamente nos anos 50, né? Em 1951 você tem a inauguração da Via Dutra, e com isso você muda toda a configuração industrial aqui da cidade, né? Com também a parte de importações, você começa a ter ali a falência das tecelagens, as falências das cerâmicas também, e as indústrias começam a se instalar na Via Dutra, né? Que era um trecho de maior facilidade para você ter acesso a Rio de Janeiro e a São Paulo. Então as indústrias começam a sair ali da Zona Norte, começam a se instalar principalmente nas margens da rodovia, e aí você tem essa mudança praticamente da Zona Norte de Santana, que hoje é visto quase como um bairro tradicional, ali, Reduto de Mineiro, se fala muito disso, né? Eu vi que vocês estavam falando até antes disso da programação que está tendo do Parque da Cidade, né? Que hoje também faz parte aqui de uma referência, né, da cidade, e que ainda está na Zona Norte, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E diante dessas grandes transformações, né, é legal a gente ver lá, desde o Marco Zero, como a cidade começou, o que se transformou hoje numa cidade importante, uma das mais importantes do estado de São Paulo, sem dúvida, e que a gente pode esperar ainda um crescimento maior, né? Quando a gente fala da potência também da tecnologia, o que a gente pode inspirar e transformar ainda mais na cidade. Veio muitas pessoas de fora, né? E a gente percebe que muitas pessoas continuam vindo, né? São José dos Campos, pela sua localização estratégica também, acaba atraindo ainda muitas pessoas de grandes capitais também. E isso, os números antigamente eram assim surpreendentes, né? Entre 1950 e 1960, e também de 60 para 70, a população ela quase que dobrava em números, era algo incrível, que eram vindos pessoas que vinham por conta da indústria, né? Hoje as pessoas vêm para cá, não tanto para trabalhar nas indústrias, mas aproximadas por conta desse setor de tecnologia e de serviços que tem aqui disponíveis, né? São poucas cidades que a gente tem, que tem a quantidade de escolas, de hospitais, de opções de lazer, igual tem em São José dos Campos hoje. E também, conforme você disse, São José dos Campos ela conseguiu se manter nesse destaque de não ter acabado quando essa parte da industrialização ela começou a diminuir no país como um todo, né? São José dos Campos conseguiu se transformar nessa parte de tecnologia, focada na tecnologia. A gente tem até aquele nome, né, de título de cidade inteligente que São José dos Campos recebeu por conta de várias questões ali de tratamento de esgoto, de câmeras inteligentes, de área urbana em linha verde, tudo mais, né? E essa que é a importância dos próximos anos, né? Eu acredito que também me parece que vai ser instalado um data center aqui na cidade. Então você tem uma série de novas tecnologias que são a próxima forma ali, né, de destaque para a cidade. Sim, sem dúvida. E fora a qualidade de vida, né, você comentou da questão de lazer. São José tem muitos parques, tem muitas áreas verdes, áreas de lazer para a população, isso em todas as regiões da cidade, né? Não fica restrita somente ao centro, é uma cidade descentralizada em vários sentidos, então é outro fator que acaba chamando a atenção de quem é de fora e também dos próprios moradores, né? Porque uma cidade ela precisa ser boa para os seus moradores também, né? Para daí então ela atrair pessoas de fora, mas quem está por aqui também precisa se beneficiar, né? De coisas boas, dos atrativos da cidade. Sim, sem dúvida. E para nós, como historiadores, é até bacana você pensar que, por exemplo, o Parque da Cidade e o Vicente Naranha, que vocês até mencionaram também o Vicente Naranha na programação de hoje, que são locais que hoje são referências de lazer e que são locais históricos para a cidade, né? O Vicente Naranha era um antigo sanatório, era uma presença muito marcante nesse período de tratamento da tuberculose para a cidade. O próprio Parque da Cidade tem ali a residência do Olivo Gomes, que também é tombada como patrimônio histórico. Você tem ali todo
a parte da indústria da tecelagem, que hoje ainda funciona, né, como oficinas, locais de cultura e tudo mais. Então é bastante bacana que a cidade ainda tenha conseguido preservar pelo menos alguns espaços históricos, mas que a população ainda pode vivenciar esses locais, né? Sem dúvida. Maria, obrigada, viu? Mais uma vez nós conversamos com a historiadora Maria Helena Alves. Muito obrigada e até a próxima. Canal aqui da Nova Brasil Vale sempre aberto. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia, até mais.